Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Hoje é um pouquinho comprido, porque eu resolvi falar hoje sobre a parábola das 10 virgens, né? Vocês devem conhecer, e eu disse para vocês, né, já falei algumas vezes aqui, que eu estou fazendo um curso, né, pela internet, e um curso ao vivo, né, com aulas ao vivo, e estou gostando demais, e nós estudamos essa parábola essa semana agora, e eu queria passar para vocês, né, o que eu aprendi sobre essa parábola, que eu achei muito bacana, um entendimento novo, eu não entendia dessa maneira. Esse curso, ele está, né, nós estudamos o livro do Apocalipse, e o entendimento é bem diferente daquilo que eu imaginava, e eu estou gostando demais, e tudo que eu puder, é claro, passar para vocês, passarei com muito prazer, tá bom, queridos? Então vamos lá, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens, ela diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Bom, meus queridos, né, ela é um pouquinho extensa, mas é de um ensinamento muito, muito poderoso, né? O último versículo, ele disse já do que se trata, né? Quando ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a parábola aqui é o próprio Jesus, né? É no sermão profético, né? Que ele está dizendo, que ele fala vários ensinamentos, várias parábolas. Essa aqui é uma delas, né? O próprio Jesus, né? Falando com a multidão, falando com os apóstolos. E é muito, muito importante, né? Porque a gente aprende várias coisas aqui, né? Mas o fundamental aqui é esse último versículo, né? Que diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora em que ele, Jesus, voltará para resgatar a sua igreja. Então a gente tem que se preparar para isso, né? É o que diz daí no contexto geral aqui da parábola. É o que a gente tem que fazer, a gente tem que nos preparar. Então o noivo aqui, quando ele diz, né, será semelhante às 10 virgens que estão, né, preparando, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, né, do noivo. Aqui, o esposo, o noivo aqui é Jesus, né? Então e as pessoas estão esperando a vinda de Jesus, né? Elas não sabem quando ele vem, mas elas estão se preparando. Então, das 10, 5 se preparam
como devem se preparar, né? Como devemos nos preparar, né? Então elas têm as lâmpadas, né? As lâmpadas aqui simbolizam a palavra de Deus, né? Então nós temos versículos, né? Por exemplo, no Salmo 119, versículo 105, que diz que a lâmpada, que a palavra é a lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, né? Então a lâmpada é a palavra. O azeite que também fala aqui, que Jesus fala aqui, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? E as outras 5 levaram bastante azeite, né? Então a lâmpada pode ser acesa. Então o azeite aqui, ele representa, simboliza o entendimento da palavra. Então outro grande ensinamento, né? Não adianta a gente ter a palavra, mas não ter o entendimento. Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem gente que sabe a Bíblia né, desde o comecinho até o final, sabe todos os versículos e cita versículos e fala, só que não pratica, então não adianta nada. E também não entende. Então aqui eles falam, né, de entender, a gente tem que ter o entendimento da palavra. Então não é só ter a palavra, só ter a Bíblia, né? Eu tenho que entender a Bíblia. Tá bom, queridos? Então, o grande ensinamento dessa parábola é esse, né? Então, primeiro, nós não sabemos quando Jesus voltará, né? Então, nós temos que nos preparar para esse encontro, com essa volta, essa segunda vinda de Jesus. Então, o outro ensinamento, a maneira de se preparar é ter a palavra, né? Ter acesso à palavra, mas ter também o conhecimento, né? O azeite, né? O azeite é o conhecimento, é a palavra e o testemunho, é a gente conhecer, saber, entender o que estamos lendo, entender o que Jesus está dizendo, né? Então, esse é o outro grande ensinamento, é entender a palavra. Tá bom, queridos? Então, isso que eu quero deixar para vocês hoje, esse ensinamento. E depois, né, no finalzinho da aula, eu vou deixar aqui também agora, no finalzinho da aula, daí o professor nos disse, né, então que esse, né, é a maneira como nós poderemos entrar no reino dos céus. Então é saber ter a palavra, entender a palavra, né, e outra, que é muito importante também, ter as nossas vestes apropriadas, né? Qualquer dia eu vou me aprofundar mais nisso, mas na Bíblia, vestes apropriadas está dizendo sobre os nossos atos, nossas ações, né? Nossas atitudes. Então, nós temos que ter essas 3 coisas, até eu anotei aqui, né? Além da palavra, temos que ter o azeite, que é o testemunho, o entendimento, e vestes apropriadas, que são os atos, nossas ações, para entrarmos no reino dos céus. Então pense nisso, tá bom, queridos? Talvez você tenha ouvido, né, essa parábola, só porque ela é bem conhecida, mas talvez tenham lhe passado outro entendimento, mas pense e reflita sobre esse entendimento que eu estou te passando agora, tá bom? Essa é a palavra revelada, é como eles dizem nesse curso que eu estou fazendo, essa é a palavra de Deus, a palavra pura, refinada, é a palavra revelada de Deus, tá bom? Nós estamos estudando as parábolas, porque daí as parábolas, né, nos remetem, né, o Apocalipse é um livro cheio de parábolas, é um livro que está selado ainda, mas com o entendimento, né, das parábolas nós vamos desvendando o livro do Apocalipse, que é isso que nós estamos fazendo. É muito, muito, muito importante a gente saber, porque o Apocalipse refere-se, né, à segunda vinda de Jesus. Se a gente não entender, né, a gente não vai, às vezes não vai nem perceber, não vai entender nada e não vamos para o reino dos céus, né? Na primeira vinda de Jesus, os escribas, os fariseus não entenderam nada, eles tinham, né, o exemplo que eles tinham a palavra, tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite, eles não tinham entendimento, eles não entenderam nada, né? Eles esperavam outras coisas mirabolantes acontecendo, esperavam que Jesus fosse um rei, eles não entenderam nada, né? Então, não
aproveitaram as coisas que deviam ter aproveitado, né? Então, que a gente não cometa esse mesmo erro. Se nós não entendermos o livro do Apocalipse, nós não entenderemos nada também, estaremos esperando coisas que não vão acontecer. O livro do Apocalipse parece um livro assim, como se diz, de ficção científica, de tanta coisa, de monstros, disso, daquilo. Daí a gente começa a ver que não é nada daquilo. Tá bom, queridos? Então, reflitam sobre isso, sobre essa vinda, a segunda vinda de Jesus, que nós não sabemos quando virá, mas que nós temos que nos preparar, né? Então, nós estamos aqui, né, há 4 anos já. Ontem completamos 4 anos de canal. Estamos aqui há 4 anos fazendo isso, nos preparando, né? Conhecendo, nos preparando, e agora com esse novo entendimento que eu estou tendo, que eu vou passar para vocês também, daí sim nos prepararemos devidamente, como devemos nos preparar. Tá bom, queridos? Então, hoje é isso. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita esperança, nos dê muita sabedoria, né? Claro, muito entendimento, nos dê muito azeite, muito entendimento, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Só uma coisa, desculpa, que eu ia falar, que eu não falei, também com relação, né, a parábola. Você vê que 5, eles falam que 5 eram prudentes, tinham, né, a lâmpada e o azeite, a palavra e o entendimento. As outras 5 eram loucas, elas tinham só a palavra, né, mas não tinham o entendimento. Daí, quando Jesus chegou, vocês viram na parábola, era tarde demais, né? Jesus levou as 5, fechou a porta e daí disse, né, que eu nem as conheço. Por quê? Porque elas não tinham o entendimento. Então, que a gente não deixe para a última hora, que a gente não faça como essas 5 que deixaram para a última hora e não tiveram tempo, né? Daí, no finalzinho é isso, né? Jesus respondeu, em verdade vos digo que vos não conheço. Então, jamais, né, que a gente permita que a gente cometa esse erro, né, com a gente mesmo, né? Um erro que a gente vai se arrepender daí para a vida toda, e vai ser para a vida toda mesmo. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus nos dê muita paz, muita esperança. Deus abençoe a todos nós, nossa família, abençoe nosso domingo hoje. Curta bastante a sua família, se você está de folga, assim como eu, curta bastante, aproveite bastante o seu domingo, em nome de Jesus. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.